dias. Começa hoje. E todos os dias, às 10 horas da noite, nós vamos estar se reunindo para orar. Aonde? Aqui na nossa igreja. A gente vai estar se reunindo às 10 horas da noite, então inicia hoje. Se você, quando acabar o culto, quiser ficar aqui conversando de boa, esperando até 10 horas para a gente orar, o convite está feito para você. Eu vou estar aqui hoje, às 10 horas, para a gente levantar essa torre de oração pela nossa nação. Amém? E eu queria trazer uma palavra para vocês hoje, uma palavra breve, mas eu acredito que é de Deus, né, para esse tempo. Essa palavra Deus, ele falou comigo, me lembrou ali, mais um aviso que eu queria dar. Eu queria dizer a você, se você quiser servir na recepção dos cultos, é só falar com a Amandinha, ela está ali na recepção. Se você quiser servir nesse ministério, ele está abrindo vaga, se você quiser servir. Vai ser uma bênção servir a nossa igreja através da recepção. É só falar com ela ali no final do culto, dar o seu nome e ela vai te colocar numa escala. Amém? Então, eu queria falar hoje, o título da minha palavra, irmãos, é Salvando a Próxima Geração. Eu queria falar sobre isso hoje. E essa palavra, Deus, ele falou comigo a respeito que eu tenho que melhorar nesse ponto que eu vou ministrar para vocês aqui hoje. É um ponto que eu preciso melhorar a cada dia. E eu entendi que como igreja, todos nós precisamos melhorar nisso. E se nós formos ler a Bíblia, irmãos, nós vamos ver várias histórias dos povos se sacrificando uns pelos outros. Muitas vezes, um pai se sacrificava pelo seu filho. A gente pode ver, né, Abraão ia sacrificar o seu filho em prol de obedecer ao Senhor. E ele sabia que o fruto da obediência dele a Deus ia causar algo bom para todo o povo, não só para ele, mas para todo um povo. Porque quando alguém, irmãos, obedece ao Senhor, ele não só abençoa a sua vida, a sua casa, ele abençoa também a sua vida social, onde ele está perto, e a sua nação. Então, há muitos motivos para que a gente possa se sacrificar pelo outro. Quando a gente vê o outro, muitas vezes, uma situação ali de vida ou morte, a gente muitas vezes, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Quando é o nosso filho, nosso neto, a gente muitas vezes não mede esforço para a gente ajudar. Uma pessoa, ela sofre alguma coisa, a gente vai no médico, a gente acorda, a gente não dorme. Então, na Bíblia também há várias histórias de pessoas se sacrificando pelas outras pessoas. E muitas vezes se sacrificando pelo povo. O próprio Jesus se sacrificou por toda a humanidade. Amém? E eu quero falar sobre um homem nessa noite, um pouco sobre a história dele. E esse homem, irmãos, é o rei Davi. O rei Davi, ele enfrentou um leão, como nós sabemos. Ele enfrentou o urso, ele matou. Imagina, irmãos, você enfrentar um leão e um urso sem uma arma, no braço, pela força. Você derrotar um leão e um urso. E ainda mais, irmãos, ele enfrentou um gigante. Tudo bem que todos nós enfrentamos gigantes na nossa vida, mas ali era um verdadeiro gigante que estava na frente dele. Aquele gigante, como a gente ouviu no domingo passado, meu pai ministrando, menosprezou ele. Menosprezou não só Davi, mas menosprezou o Deus a quem Davi seguia. E o que aconteceu? Aquele gigante foi derrotado. Então Davi, irmãos, foi um homem guerreiro. Um homem que suas mãos tinham sangue, porque ele defendeu o quê? O evangelho. Ele defendeu aquilo que ele acreditava. Então, nos tempos de Davi, irmãos, a palavra diz que Davi ele não perdeu uma batalha. Eu acredito que a batalha que Davi perdeu foi para ele mesmo, quando ele caiu com Batseba. Mas diante dos seus inimigos, do lado de fora, os filisteus, os povos que queriam entrar em Israel e matar Israel e aniquilar o povo de Deus, Davi, ele prevaleceu. E Davi, irmãos, era um homem que se humilhava. O Salmo 51, tantos e tantos salmos falam da humilhação de Davi. Ele era um homem que errava, mas ele se humilhava diante de Deus a um ponto que Deus o perdoava, a um ponto que ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Amém? Só que Davi, irmãos, foi um guerreiro. Ele foi um cara que guerreou. E Davi, irmãos, passou por um tempo de guerra, mas ele deixou um tempo de paz. O tempo de hoje, irmãos, nós vivemos no Brasil, nós vivemos bastante tempo de paz. Isso foi um fruto dos irmãos da década de 80, da década de 90. Hoje, o nosso evangelho, graças a Deus, irmãos, ele cresceu na nossa nação. Hoje nós podemos dizer que hoje nós somos maiores do que ontem, maiores do que 10 anos atrás, maiores do que 15 anos atrás, porque alguém pagou o preço. E como o título da palavra de hoje é Salvando a Próxima Geração, hoje nós estamos usufruindo do que pessoas fizeram atrás de nós. E o que nós vamos deixar para a geração seguinte?
é nesse ponto que eu quero falar com vocês aqui nessa noite. O rei Davi passou por tempos de guerra, mas ele deixou um tempo de paz para o seu filho Salomão. O próprio rei Davi, ele fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Isso está lá em Salmos 145:4. Irmãos, nós não podemos falhar com a próxima geração. Nós não podemos, irmãos, deixar que os nossos filhos, que os nossos netos, que o nosso futuro, que o nosso povo pereça. Então, por isso nós temos que guerrear quando? Hoje. Por isso que é muito importante nós guerrearmos hoje. Nessa semana faleceu um grande homem de Deus, o irmão André. Quem é que viu? Esse irmão André, ele era conhecido, irmãos, como contrabandeador de Bíblias. Ele morreu com 95 anos. Ele é o líder do Portas Abertas. Esse homem, irmãos, ele entrou em milhares de nações, levando o evangelho. O Portas Abertas, irmãos, eu acredito que é até maior do que a Jocum hoje em dia. Sempre foi maior do que a Jocum. É algo que é interdenominacional, que abençoa muitas igrejas e muitas nações perseguidas, onde não pode pregar o evangelho, essas pessoas vão. E o irmão André, irmãos, foi um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de um homem, irmãos, que arriscou sua própria vida em prol da geração seguinte. Amém? Hoje nós podemos presenciar aqui no Brasil os frutos da vida desse irmão André. Se você conhece a igreja Lagoinha, uma das maiores igrejas do Brasil, o pastor André Valadão, o nome dele é André Valadão por causa do irmão André. Porque o seu pai, Márcio Valadão, se inspirou nele e queria que o filho dele seguisse o mesmo caminho. E colocou o nome dele de André em homenagem ao irmão André, pelas coisas que ele fez. Nessa semana ele faleceu, mas o seu legado continua vivo nas nações da terra e no Brasil. Essa foi uma história, irmãos, de um homem que lutou, que guerreou, que enfrentou todos os gigantes pelo poder do evangelho. Amém? Então, irmãos, se nós falharmos hoje, os nossos filhos sofrerão amanhã. Eu não imagino, irmãos, e eu não quero deixar um futuro pior para a minha filha ou para os meus filhos que virão e para os meus netos. Eu não quero. Eu quero que, se hoje está ruim, lá na frente melhore, que eles vivam melhores do que eu. Porque eu acredito que essa é a lógica de todo pai, de toda mãe. E eu quero falar hoje um texto da Bíblia, irmãos, que é muito conhecido. E está lá em 2 Crônicas 7. Não precisa você abrir, eu só vou ler o 14. Mas se você pregar para ler em casa, irmãos, 2 Crônicas 7, fala sobre a construção do templo. Davi, ele não pôde construir o templo porque o Senhor não permitiu, porque ele era um guerreiro, tinha as mãos sujas de sangue. Mas se não fosse Davi, o templo ele não seria erguido. Davi, ele guerreou e ele deixou tudo de mão beijada para Salomão. E em 2 Crônicas 7 a gente pode ver, se você ler a história toda, você pode ver, irmãos, a glória do Senhor invadindo aquela casa. A glória do Senhor invadindo o templo. Mas sabe por quê, irmãos? A glória do Senhor invadiu o templo ali quando Salomão fez o templo. Porque tinha passado por um tempo de guerra. E naquela época, eles estavam desfrutando de um tempo de paz. E Eclesiastes, como meu pai leu na semana passada, fala, né? Tempo de guerra, tempo de paz. Eu acredito, irmãos, que hoje nós estamos num tempo de guerra para que venha um tempo de paz. Amém? E a gente pode ver, irmãos, que a glória do Senhor toma conta do lugar. É muito lindo você ler 2 Crônicas 7. E no versículo 14 nós vamos entender, eu quero me aprofundar em 2 Crônicas 7, 14, para que a gente possa entender qual é o papel da igreja, para que a glória de Deus permaneça no templo dele e em uma nação. Então, a glória de Deus encheu aquele lugar, porque Deus respondeu o seu povo. Em 2 Crônicas 7, 14, a gente vai ver a resposta de Deus perante o povo. E em 2 Crônicas 7, 14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Mas ele inicia o texto dizendo: se o meu povo. Ele começa falando se o meu povo. Muitas vezes, irmãos, nós queremos transferir a responsabilidade que é da igreja para outras coisas. O mundo, irmãos, nunca vai curar a nossa nação. As pessoas que não são filhos e filhas de Deus, eles nunca vão curar a nossa nação. A responsabilidade é de quem? Nossa. Quando o Senhor fala aqui nesse texto, ele fala, olha, se o meu povo. Ele não fala se todo mundo, se o meu povo.
aquele que se chama pelo meu nome, se eles. Então, muitas vezes nós queremos transferir, irmãos. E eu quero dizer uma coisa a vocês. A gente vai pagar o preço por essa nação. Muitas pessoas vão usufruir de tempos de paz e de bênção por conta de nós, por conta da igreja de Cristo. E muitas vezes nós se tornamos naquelas pessoas egoístas que nós só queremos o bem para nós, mas nós vamos pagar o preço, irmãos, por pessoas que nem amam a Deus, por pessoas que zombam do nome de Deus, por pessoas, irmãos, que nos perseguem, por pessoas que nos humilham, mas esse é o preço para servir a Deus. É a gente pagar o preço por aquelas pessoas que não querem nada com Deus. Nessa madrugada, irmãos, eu estava trabalhando e eu estava conversando com um homossexual. E ele começou a falar da vida dele, de drogas e várias coisas. E naquele momento, irmãos, eu podia me calar. E ele falou um bocado de coisa para mim, ele me queria levar para o rolê, eu acho. E ele disse, tu não bebe não? Poxa, eu não bebo, irmão. Poxa, no mundo de hoje tu não bebe? Pois é, eu estou trabalhando, uma porque eu estou trabalhando e outra também porque eu não bebo. E ele, puxa, é tão bom beber, é tão bom. Eu só estou vindo beber porque tem um pó para cheirar. Eu disse, poxa, e tu acha isso massa, mano? Eu acho. É porque eu sou evangélico, tá ligado? Ele, poxa, eu também era evangélico. Com 15 anos eu me afastei e ele começou a contar a história dele. E quando ele saiu do carro, eu já estava para fazer essa mensagem. E eu comecei a falar de Jesus para ele, várias coisas. E ele, caramba, como foi importante eu vim para cá hoje. Porque ele nunca tinha vindo para o lado de Paulista. Nunca. Disse ele que morava pelo Recife e nunca tinha vindo pelo lado de cá. Agora eu sei porque eu vim pelo lado de cá. E quando aquele jovem desceu do carro, eu senti uma impressão do Senhor falando comigo. É por essas pessoas que você tem que pagar o preço. Então, irmãos, é por essas pessoas que muitas vezes vão zombar do nome do nosso Deus, vão perseguir o nome do nosso Deus. Ele estava tão feliz ali com sua droga, com sua bebida, mas quando eu comecei a falar do poder do Evangelho, que transforma a vida das pessoas, aquele jovem começou a abrir o coração dele. E é justamente, irmãos, por essas pessoas que nós iremos transformar o nosso Brasil. Então, a cura, irmãos, para o nosso Brasil está se o povo de Deus entender a sua missão. Nós não vamos transferir, irmãos, para um político. Eu gosto muito de falar para política, mas nós não vamos colocar nas mãos de um político a responsabilidade que é da igreja, nunca. Nós vamos colocar na mão de um político a responsabilidade que é dele. O poder da autoridade na autoridade dele. Mas o papel da igreja, a palavra diz que se o meu povo, aqueles que são filhos e filhas de Deus, se eles entenderem o que eu quero fazer na vida deles e através da vida deles, a sua terra vai ser curada. Então, irmão, se você parar para entender que a cura do Brasil está na sua igreja, a cura do Brasil está na igreja, irmãos. Quanto mais a igreja se levanta, mais a nossa nação é transformada. Uma nação, irmãos, a Coreia do Sul, na década de 80, era uma das nações mais pobres, era uma das nações que não era desenvolvida. Mas lá, irmãos, hoje, através do poder do Evangelho, hoje existe a maior igreja em célula do mundo. É lá na Coreia do Sul. Hoje nós conhecemos a Coreia do Sul, irmãos. Por quê? Hoje a Coreia do Sul, irmãos, está no G20. Hoje a Coreia do Sul é uma das maiores nações da Terra. Por quê? O poder transformador do Evangelho. Amém? Então, só a igreja, irmãos, já houve mais de 1 milhão de pessoas na igreja do Pão e Uncho lá. Milhares e milhares de pessoas que, através da sua igreja, de um povo de Deus que se humilhou, a nação ela foi o quê? Transformada. A gente ouviu certo dia aqui um pastor lá de Portugal que estava aqui no Brasil, que agora está em Portugal, e ele falou que a nação portuguesa só 2% são cristãos. Se você conhecer a nação de Portugal, irmão, você vai ver que a nação de Portugal é uma nação próspera. É um local que muitos brasileiros estão indo morar lá porque lá é próspero. Mas lá é miserável, sabem o quê? No lado espiritual. 2% apenas da população é cristã. E há um alto índice em Portugal de suicídio. E a gente pergunta, como pode isso acontecer? As pessoas têm tudo, as pessoas têm qualidade de vida, as pessoas têm o que comer, as pessoas têm o que investir, têm para onde sair, têm tudo. Mas elas não têm o quê? Deus. Onde o evangelho não está, irmãos, outra coisa vai estar. Porque não existem locais vazios. Não existe um campo vazio. Onde a igreja não está, o diabo vai estar. Então a gente pode ver, irmãos, um exemplo de uma nação miserável que se reergueu através do evangelho. E a gente pode ver, irmãos, uma nação próspera que é miserável espiritualmente. A gente pode ver também, irmãos, na Índia, um país com uma superpopulação, mas que o espírito de religiosidade paira sobre aquele local e torna o povo o quê? Miserável naquele local. Mas imagine, irmãos, que se o evangelho se achegar à Índia,
e aquele povo crescer, porque eles têm oportunidade de crescer. Mas eles não crescem por conta da religiosidade daquele povo. Então, se o meu povo, o texto continua dizendo, se o meu povo, aquele que tem o papel de se humilhar, de se colocar na brecha, se o meu povo entender isso, eu vou curar essa nação, eu vou curar a terra por onde ele quiser, onde ele for, eu vou curar esse povo. Então, muitas vezes, irmãos, nós como igreja não agimos dessa maneira. Nós somos, bem dizer, irmãos, o termômetro da nação. Porque se a igreja retroceder, as trevas vão avançar. Mas se a igreja avançar, o inferno vai retroceder na nossa nação. E é isso que está acontecendo aqui na nossa nação, irmãos. Porque todas as nações que o cristianismo não predomina, você pode ver que sempre existe vários índices de suicídio, miséria, pobreza. Sempre existe. Sempre existe. Porque, irmãos, o papel de cura para as nações está na sua igreja. Nós não podemos esperar que o mundo faça isso. Nós não esperar que o mundo faça o papel que é para eu e você fazer. Nós não podemos esperar isso. E como curar a nossa terra, irmãos? Primeiro ponto, humilhação. Porque ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual é o primeiro ponto? Se humilhar. Qual é o primeiro ponto para curar a nossa terra, irmãos? Humilhação. Ninguém gosta de ser humilhado, irmão. Pense numa coisa terrível, é ser humilhado. Mas nós, como igreja, irmãos, precisamos nos humilhar. Mas não é nos humilhar muitas vezes para o outro, às vezes sim, mas principalmente nos humilharmos diante de Deus. É naquele momento que nós estamos no nosso quarto, é naquele momento que nós estamos sozinhos, é nesse momento que nós precisamos se humilhar diante de Deus. A gente reconhecer que Ele é Senhor, soberano e Salvador das nossas vidas. É a gente deixar o nosso orgulho de lado, de achar que tudo é pela nossa vontade e a gente entender que tudo é pela vontade de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto, meus irmãos, para a gente curar a nossa nação é nós nos humilharmos. Mas a humilhação, irmãos, ela tem um ponto-chave no meu coração que vai na nossa reputação. O que os outros vão achar de mim? O que os outros vão achar se eu me converter? O que os outros vão me achar se eu querer me santificar? O que os outros vão se achar se eu não querer participar mais desse grupo? O problema é dos outros, irmão. O que importa, irmãos, no processo de humilhação é agradar tão somente a Deus. Amém? Porque a humilhação fala sobre isso, irmãos. Sobre reputação. Quantas vezes, irmãos, nós vemos Jesus, Deus, ser afrontado e nós ficamos calados, irmãos, com medo de ser humilhado. Isso é verdade. Você chega num local, estão falando mal de Deus. Você chega no outro canto, estão falando mal de Deus. Irmãos, defenda o nome de Deus. Mesmo que você vá ser humilhado, não permitam que as pessoas escarneçam e zombem do nome de Deus. Não permita. Por mais que você vai ser humilhado, por mais que você vai ser cancelado, por mais que as pessoas vão te odiar, te dizer, tu não usa droga, tu não bebe, tu não fuma, tu só quer saber de Deus. Eu só quero saber de Deus. Porque os tempos, irmãos, que nós estamos passando, não é mais tempo de brincar, é o tempo da gente se humilhar. Porque se o meu povo, irmãos, se humilhar, grandes coisas vão acontecer na nossa terra. Então, irmãos, a palavra de Deus também fala que todos os humilhados serão o quê? Exaltados. E nós precisamos passar por isso. A igreja, irmãos, no Brasil, eu acredito que nunca foi tão humilhada e tão perseguida como está sendo hoje. Muitas e muitas pessoas. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um cara de Manaus e ele estava falando, porque vocês agora, vocês não, ele falou, as pessoas agora só querem votar por causa de religião, por causa de Deus. Não deveria votar por causa de Deus. Isso não era para estar nem em jogo. Então essa é a visão, irmãos, que o mundo quer colocar diante de nós. Não era para ninguém estar se posicionando em nome de Deus, era para os crentes estar só dentro da igreja. Mas nós precisamos, irmãos, ser humilhados. Nós precisamos se humilhar diante de Deus. E muitas vezes nós vamos ser humilhados diante dos outros para que a gente possa curar a nossa terra. A humilhação não é bom, mas ela é um caminho para curar a nossa terra. Se você quiser curar o Brasil, você vai precisar se humilhar. Se humilhar como? Pedindo perdão. Você vai precisar se humilhar como? Servindo a outras pessoas. Imagina, irmão, você servir aquelas pessoas que você não gosta. Imagina, irmãos, você jejuar, você pagar um preço por aquelas pessoas que zombam do nome de Jesus, para que você e ele vivam tempos de paz aqui nessa terra. Esse é o preço de seguir a Jesus Cristo. É pagar o preço por todo mundo. Amém? Mas isso fala sobre reputação, como eu falei. E nós precisamos colocar nossa reputação, irmãos, do que os outros vão achar no lixo. E nós precisamos se humilhar diante de Deus. Todos os humilhados um dia serão exaltados.
Hoje estamos sendo humilhados, perseguidos, mas isso é o preço que pagamos para curar a nossa terra. Isso é você amar o outro. Isso é você realmente amar o outro. Ah, mas ele não merece e acha que eu faça isso. Mas você não está fazendo por ele, você está fazendo porque você quer que Deus cure a nossa terra. Você quer que venham os tempos de paz para a nossa terra. Você quer que os seus filhos vivam tempos de paz na nossa terra. É por isso que nós estamos aqui hoje, como igreja. Para muitos irmãos, hoje nós somos os alienados, nós somos burros. Ah, tu é muito burro, como é que tu segue um pastor? Como é que tu segue um líder? Como é que tu é muito burro? Segue a tua vida, meu irmão. É tu por tu mesmo, não tem ninguém por tu não. Essas pessoas não se preocupam verdadeiramente contigo. Essas pessoas, irmão, não estão nem aí para você. Quando o seu professor, sua professora de faculdade, ou quando uma amiga sua disser assim, amiga, aborta. Quando as consequências estiver com você, ela vai ser a última a lhe ajudar. Mas o seu pastor, o seu líder, ele vai te abraçar e ele vai te restaurar. A igreja, ela vai te abraçar. A igreja, ela vai te abençoar. A igreja vai te levar para um médico. A igreja vai fazer o que o mundo não pode fazer. É a igreja. Mas para muitos, irmãos, hoje nós somos os alienados, os retrógrados. Vocês acreditam num livro de 2000 anos? Esse é o preço por seguir a Jesus. É ser humilhado. Mas nós iremos ver um dia, irmãos, que a nossa nação será curada. Aleluia. Nós somos motivo de zombaria. A gente pode ver, irmãos, várias pessoas com crucifixo aí, pelados, colocando no ânus, fazendo barbáries. Pessoas pichando a igreja. Pessoas chamando Jesus de gay. Pessoas fazendo tudo o que querem, irmãos. E nós, qual é o nosso papel, irmãos? Se humilhar, se levantar, jejuar e orar. Para que a nossa terra seja curada. E ele continua falando, irmão. Se o meu povo se humilhar, e o quê? E orar. E o segundo ponto, irmãos, importante, é orar pelo Brasil e pelas nossas autoridades. Por quem quer que elas sejam. Por que você concorde ou não concorde. O nosso papel é o quê? Orar. Nós não vamos esperar do mundo que o mundo abençoe a nossa terra. Então é o papel da igreja orar pela nossa nação. E hoje, vou reforçar o aviso, nós vamos começar a nossa oração hoje. Eu já estou com jovens, irmãos, orando de segunda a sexta na casa dos membros, dos jovens da nossa igreja. Esse mês inteiro nós estamos se reunindo e orando pelas casas, pelas famílias, pela nossa nação também. E agora nós vamos estar junto com a igreja também, jejuando e orando pela nossa nação, porque esse é o papel da igreja. Amém? Esse é o nosso papel. Porque, irmãos, é a igreja quem paga o preço para a cura de todos. Nossa nação não é pior, porque os filhos de Deus pagam preço pelos demais. Isso é amor. O nosso Brasil só não está pior, porque ainda há filhos e filhas de Deus que estão se ajoelhando, jejuando e orando por essa terra. Aleluia. Amém. A gente pode ver um exemplo da Bíblia de Sodoma e Gomorra. Abraão sempre lutando para que Deus não viesse com justiça naquele povo. Deus, se tiver 10, se tiver 5, Senhor, não tinha. Mas eu acredito que quando Deus olha dos céus para o nosso Brasil, Ele vê muitos filhos e filhas de Deus. Amém? E esse é o motivo, irmãos, que Ele não destrói a nossa nação. Porque eu acredito, irmãos, que Deus ele está olhando para nós porque nós somos um povo que estamos se humilhando e orando pela nossa nação. Porque, irmãos, jejuar e orar é um dos maiores atos de amor que a igreja pode fazer pelo seu povo. Muitas pessoas acham que o amor é como uma cultura, é a gente aceitar tudo, a gente concordar com tudo. Não. Um dos maiores atos de amor que nós podemos fazer por Pernambuco e pelo Brasil é jejuar e orar por eles. Amém? Por aquelas pessoas que nesse momento estão se prostituindo ou fazendo coisas erradas, pessoas que estão roubando agora, pessoas que estão com pensamentos malignos nesse momento. É só o jejum e a oração da igreja que pode reverter esse quadro. Mas ele continua falando no texto, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e ele continua falando o quê? Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Esse é um ponto muito importante, irmão. Hoje nós estamos vivendo em 2022 e a gente ouve falar desde que a gente é pequenininho. Jesus está voltando. Irmãos, diante de um perigo iminente, diante de uma perseguição, a igreja ela sempre cresceu e a igreja sempre se consagra mais, porque ali está havendo um perigo. Mas o que eu vejo muito hoje, irmãos, é que muitas pessoas até dentro da igreja estão brincando ainda. As pessoas elas não querem se afastar, as pessoas não querem buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos. Elas querem buscar a face de Deus, elas vêm para a igreja, mas elas não querem se afastar dos seus maus caminhos.
E o texto continua dizendo, olha, para eu trazer cura para uma nação, é necessário que esse povo, ele busque a minha face. E por ele buscar a minha face, ele vai se afastar dos seus maus caminhos. Como pode, irmãos? Dentro da igreja, tudo bem que a igreja é um hospital, irmãos. E é um processo a gente crescer em Deus. Mas eu vejo pessoas 10, 20, 30 anos da mesma maneira dentro das igrejas. Elas simplesmente, elas querem buscar Deus porque elas vêm para um culto, mas elas não querem se afastar dos seus maus caminhos. Elas querem continuar servindo aos dois deuses. E a Bíblia diz que não pode servir a dois deuses. Então é muito importante para esse tempo, mais do que a gente jejuar e orar, é a gente se converter de verdade, amém? É a gente realmente viver para Jesus. É a gente abraçar a sua causa, irmãos. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho. Porque o que eu quero, o que eu acho, não importa. É o que a Bíblia quer e o que a Bíblia acha que importa agora. Então, irmãos, eu preciso conhecer o quê? A Bíblia. Há cristãos, irmãos, que entregam a vida a Jesus e não lê a Bíblia. Um ano não lê a Bíblia. Como vai crescer? Como vai se afastar dos maus caminhos? Aí é facilmente, irmãos, iludido pela cultura do mundo. Hoje, muitos cristãos, infelizmente, estão sendo iludidos por um candidato. Imagina quando o anticristo aparecer. Imagina, você já imaginou? Você cair num papo de picanha. Imagina quando o anticristo aparecer. As pessoas vão ser facilmente, irmãos, iludidas, porque elas não têm raízes profundas, sabe aonde? Na palavra de Deus. Por isso, irmãos, que é muito importante. Por isso que é muito importante hoje a gente buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos. Talvez essa noite vai ser um tempo para você refletir. Se você realmente ama a sua família, se você realmente quer deixar um futuro melhor para os seus filhos, se você realmente ama essa nação, busque a face de Deus e se converta dos seus maus caminhos. Você sabe as coisas que você faz de errado. Você sabe os caminhos que você tem trilhado, que você não deve trilhar. Você sabe o que é para fazer. Então, Deus ele é especialista, irmãos, em recomeçar com a humanidade. Deus ele é especialista e quando a gente está no erro, a gente pode recomeçar novamente tudo novo. Ele é especialista. E se você está aqui nessa casa hoje, é porque ele quer te dar mais uma oportunidade para recomeçar. Isso é um sinal. Como esse jovem que estava falando comigo de madrugada, eu vou esperar o tempo. Eu vou esperar o tempo que Deus vai falar comigo. Esse tempo, irmão, se você nunca correr atrás desse tempo, esse tempo ele nunca vai chegar. Porque as pessoas acham, irmãos, que isso pode acontecer, pode, que a gente vai estar lá no nosso quarto e vai vir um anjo no nosso quarto bem grande e dizer, ei, hoje é teu dia. Pode acontecer, pode. Mas é muito difícil, irmão, isso acontecer. Se nós não buscarmos, se nós não nos humilharmos, se nós não se convertermos e buscar a face de Deus, muitas coisas não irão acontecer na nossa vida. Nós não iremos crescer, nós não iremos ser transformados. Por isso que é muito importante, irmãos, buscar a face do Senhor e também se converter dos nossos maus caminhos. Chegou um tempo, irmãos, que nós não precisamos ser crentes por causa dos nossos pais, nem por causa de um colega que nos chama para a igreja. Chegou um tempo da gente ser crente porque a gente decidiu viver para Deus. Muito tempo da minha vida, irmãos, eu fui cristão, entre aspas, porque o meu pai e minha mãe vinham para a igreja, eu vinha de quebra, de sobra. Mas chegou um tempo, irmãos, que a fé do nosso pai, Deus ele não tem neto, Deus só tem filho, irmão. Eu não ia para o céu por causa do meu pai, eu vou para o céu por causa de mim. Amém? E você vai para o céu por causa de você. Se você decidir, porque meu pai está me levando para a igreja, que chato ir. Que chato, irmãos. Que chato é você não ter um pai que te leva para a igreja. Que chato é você não ter uma pessoa que se humilha, que ora por você. Que chato é não ter ninguém na família, irmãos, que professa a nossa fé. Isso é chato. E você achando aí que é chato. Chato é ir para o inferno, irmão. Isso é chato. Mas chegou um tempo, irmãos. Chegou um tempo da gente ser cristão por nós mesmos. Chegou um tempo da gente, nós cristãos, nós somos já muito ridicularizados porque nós damos motivo, verdade. Quantos pastores não traem? Quantos líderes não abusam? Quantos satanistas se infiltram dentro da igreja para trazer escândalo? Muitos. Quantos macumbeiros se infiltram dentro da igreja para trazer escândalo? Acontece. Mas eu peço que, se você tiver envergonhando o nome de Jesus, e se a pessoa disser, olha ali, vai um crente, não diga que é crente. Diga não, porque você vai ser mais um que vai estar envergonhando o nome de Deus. Não faça isso. Nós precisamos, irmãos, de uma vida de integridade e santidade diante de Deus e das pessoas. É isso que, para curar nossa nação, precisa. Eu acredito, irmãos, que Deus permitiu esse tempo para que a igreja dele se humilhasse
orasse, buscasse a sua face e se convertesse dos seus maus caminhos. Eu acredito nisso. Eu acredito, irmãos, que esse tempo pode não ser a vontade, mas é a permissão de Deus para que nós pudéssemos viver, para que a gente pudesse, irmãos, se achegar mais próximo de Deus, assim como na pandemia. Muitos na pandemia não quiseram Deus, mas muitos se aproximaram de Deus, talvez pelo medo, mas se aproximaram. Eu quero dizer a você que as pessoas precisam ver que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, amém? O sal, irmãos, essa semana não. O sal, irmãos, quando ele é em excesso não é bom. Lá na cela teve um cuscuz que o menino fez, que estava muito salgado. Quase ninguém, irmãos, conseguiu comer. Porque estava muito salgado. Porque sal não é uma coisa que a gente engole. Fácil. Pega uma colher de sal e coloca na boca, você não vai conseguir. Então, quando Jesus fala, olha, vocês são o sal da terra, é porque o mundo não vai engolir você. É porque o mundo vai contra você. E quando ele fala que você vai ser luz do mundo, é que no local que tem treva você chegou, agora você vai brilhar ali. Isso fala, irmãos, de uma diferença. Que onde você chega, você influencia o local, não o local te influencia. E infelizmente, irmão, muitos cristãos têm sido influenciados. Infelizmente, muitos cristãos têm sido influenciados. E as pessoas precisam ver, irmãos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando agimos assim, irmãos, quando o povo busca, quando o povo entende, se humilha, jejua, ora, busca a face do Senhor, se converte dos seus maus caminhos, irmãos, sabe o que acontece? Então ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia. E o Senhor fala, olha, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque o meu povo se humilhou. Porque o meu povo fez tudo isso. Então eu ouvi dos céus, Salomão. Eu ouvi dos céus. Por isso que é esse tempo glorioso nesse tempo. Por isso que a minha presença está sendo manifestada aí. Sabe por quê? Porque o meu povo se humilhou, orou, se converteu. É por isso que hoje vocês estão vivendo tempos de glória. Eu quero dizer, irmãos, que o nosso sacrifício, a nossa humilhação, o nosso jejum, tudo isso que nós fazemos, não é para só que a igreja viva tempos de paz. Não, mas que todos vivam dias de glória. A gente não está fazendo isso só pela igreja da gente, não, irmão. A gente não está fazendo isso só pelos cristãos. Nós estamos fazendo isso por todo o nosso Brasil, porque nós amamos a nossa nação. Amém? Nós queremos viver, irmãos, dias de glória. Muitas vezes esse dia de glória só vai vir lá no céu. Mas vai chegar esse dia, amém? Muitas vezes nós seremos humilhados até o dia da nossa morte. Mas a exaltação vai vir aonde? Lá no céu. Mas vai chegar. Um dia vai chegar. E para finalizar, irmãos, eu quero falar de um homem que a sua vida foi uma vida de humilhação. A sua vida foi uma vida de jejum e oração. E a sua vida foi uma vida de buscar a face de Deus e nunca ter um caminho mau na sua vida. E esse homem foi Jesus. E em Filipenses 2, do 8 ao 9, precisa você abrir, eu vou ler. Fala assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Jesus, ele é a cura para as nações da terra. Jesus é a cura para a minha vida e para a tua vida. Mas se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Jesus foi o homem mais humilhado. Jesus foi o homem mais agredido. Jesus foi o homem que mais apanhou e teve uma morte, irmãos, miserável que um homem poderia ter. Hoje você não vê ninguém morrer na cruz, mas Jesus morreu a morte, uma morte de cruz. Foi humilhado, foi perseguido, foi caluniado, foi zombado, mas quando ele morreu, Deus o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome na terra. Amém? Nós como igreja, irmãos, nós devemos se humilhar assim como Jesus. Talvez a exaltação que Jesus recebeu foi lá, está à destra do Pai lá no céu. Essa foi a exaltação. E talvez essa é a promessa de exaltação para a igreja. É ser humilhado aqui na terra para ser glorificado lá no céu. Amém? E eu quero, para finalizar, ler Apocalipse 5, do 1 ao 5. Último livro da Bíblia. Isso eu quero que você abra. E ele fala assim, Apocalipse 5, diz assim, está aqui eu também. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo,
escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Irmãos, vamos imaginar esse cenário. Os anjos lá no céu, está todo mundo no céu. Precisava de alguém que se humilhasse. Precisasse de alguém que levasse o fardo dos outros. Precisava de alguém, irmãos, que pagasse o preço pelos outros para que fosse digno de abrir aquele selo. Eles precisavam de uma pessoa que não tivesse pecado. Eles precisavam de uma pessoa realmente convertida. Eles precisavam de uma pessoa, irmãos, que pagasse o preço, mesmo que fosse criticado, xingado, zombado. Eles precisavam de uma pessoa para que aquilo fosse concretizado. E há uma maior aflição no céu, irmãos, porque ninguém tinha feito aquilo. Ninguém. E ele continua falando assim, olha, eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Em outras palavras, ele queria dizer, olha, aquele que foi humilhado, aquele que foi perseguido, aquele que foi ridicularizado, aquele que foi chamado de alienado, aquele que era burro, aquele que não era ninguém, ele venceu. Talvez para a sociedade ele foi um perdedor, mas para o meu reino ele foi um vencedor, aleluia. Para a sociedade, irmãos, nós seremos os perdedores, mas para o nosso Deus nós iremos vencer, amém? E nós iremos vencer porque se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, ele vai nos perdoar e sarar a nossa terra, aleluia. E esse é o caminho da vitória, irmãos. Porque aquele que é muito humilhado, há uma unção profética na vida dele de exaltação. Jesus foi muito humilhado. Irmãos, a nossa igreja, irmãos, o povo de Deus, ele vai ser o povo mais alegre dessa terra. Quando aquele dia chegar que Jesus, irmãos, ele voltar para nos buscar, amém? Você imagina esse dia? Quando você contemplar e ver Jesus e você poder dizer a ele, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena todo aquele sacrifício, Jesus. Valeu a pena todo aquele meu jejum. Valeu a pena buscar a tua face. Valeu a pena eu me humilhar. Valeu a pena só eu na minha sala ser um cristão. Valeu a pena só eu no meu trabalho levantar a tua bandeira. Valeu a pena, Senhor, eu gastar tudo que eu tinha em prol do teu reino. Valeu a pena. Aleluia. E eu queria que você ficasse em pé nesse momento, para parecer que está terminando. E a gente vai adorar uma canção. Eu ia colocar uma canção, que já está aí. Mas não coloca essa não. Coloca aquela, vai valer a pena. Vai valer a pena. Irmãos, não é tempo da gente brincar. Ou da gente flertar. Não é tempo disso. É tempo da igreja de Jesus se humilhar. É tempo da igreja de Jesus, irmãos, se converter. É tempo da igreja de Jesus, assim como Neemias e Esdras, diante daquele povo. É tempo de estar na brecha pela nossa nação. É tempo da gente trocar as festas por choro. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de guerra. Mas eu quero te dizer, irmãos, que nessa guerra nós já somos mais do que vencedores. Nós já vencemos, irmãos. Nós já vencemos. Aqueles que estão com Jesus irão vencer. Aqueles que estão com Jesus irão vencer. Pode colocar a música quando colocar. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos.